Era Instagram, que esse vídeo é relevante, ele vai mostrando para mais pessoas que podem entrar nessa live. Então o Instagram, conforme ele vê que tá bombando aqui, o coraçãozinho aí, ó, ele vai mostrando para mais gente. Então pega aí, pega o seu dedo assim, ó, põe aí no coração e clica bastante. É isso aí, acabou a música aqui. Grande Felipe Souzan, baterista da Casa Gospel. Acabamos de ter. Entrou um baterista aí, Betinho. Vamos lá. Cleiton Nilo, grande brother, participou comigo dessa live também. Deixa eu chamar aqui. Betinho Fonseca, vamos lá. Cleiton, pega o dedo aí e gasta no coração, aí, por favor. É isso aí. Fala, Felipão. Opa! Betinho Boa Fonseca. noite, tudo bem? E aí, Graça e paz, galera? Betinho. Vamos torcer para que a gente não caia, que o sistema não caia, né? Hoje, né? Por favor, né? Porque ultimamente, eu não sei as suas aí, mas as que eu tenho feito tá sendo difícil, viu? Cara, é muita gente fazendo live, né, Betinho? Tudo bem que tá congestionado, todo mundo em casa, né? Vai passar o meu gordinho aqui atrás daqui a pouco. Eu já vi passar por lá. Tem que avisar que nós estamos em casa, que nem senão ninguém vai Normal, saber, né? normal. A minha já tá Poxa, dormindo já. mas que bênção a gente tá de novo, ó, o gordinho passou ali, ó. Mas que bênção a gente tá podendo falar de novo sobre... Tá escutando direitinho aí? Perfeito. Tá, hoje eu tô com um fone diferente aqui, eu falei, deixa eu testar. Hoje o tema é interessante, é importante. Né? É um tema que até eu quero entender, Betinho. Porque eu lembro da última vez que a gente se encontrou lá em Osasco, você tinha comentado sobre isso nesse tema. Você falou comigo sobre esse tema. E a gente ficou lá e acabou não encontrando. Aí você falou ontem, foi ontem, né? Isso. Ontem eu estava falando sobre esse tema, que é um tema que está na minha primeira aula do curso, né, de bateria. O som de fundo aqui está muito alto para vocês aí? Ou aqui baixo? Como é que tá? De fundo tá um pouquinho. Tá um pouco alto? Tá. Baixa um pouquinho, por favor. Acho da televisão, né? Não atrapalha aí, né? A televisão tá um pouquinho alta. Vai dormir. Tá acabando o culto lá na minha igreja agora, online, gente. Olha só. Ah, tá rolando até agora? Eu falei pro pastor, quando for, vou esperar até as 10 para, né, esperar acabar o culto, mas tá acabando agora. Mas Amém. Esperamos, né? Tá no finalzinho ali, a gente entrou aqui. Vamos começar então? Bora lá. Eu tô na sua condução hoje porque eu quero que você aborde esse tema, que eu também quero aprender sobre, que eu não sei. E claro que no meio disso aí a gente vai falar sobre ministério no geral, né? Sim. Vamos lá. Eu acho que a melhor forma de se começar falando sobre profeta dos tambores versus baterista, os dois são muito importantes, tá? Sim. Na verdade, assim, não adianta também você não saber utilizar o instrumento, estudar a bateria, né? Sendo que você tem que saber o que você está fazendo, o que você está manuseando, né? Não dá para simplesmente chegar lá e fazer de qualquer jeito, que Deus não vai te usar de qualquer jeito, não é verdade? Sim, claro. Só que eu vou ler aqui hoje para vocês, para a gente contextualizar isso, trazer isso dentro da Bíblia, que muita gente pode achar, mas será? Será que isso aí não é... Está inventando, falando alguma coisa que não é bíblico? Então nós vamos contextualizar isso aí, tá? Legal. Eu vou ler aqui para vocês, gente. Ó, eu falei muito ontem sobre Ezequiel 28:13. Não sei se você acompanhou essa parte. Acompanhei. Eu vou ler Ezequiel. Eu vou ler aqui para que todos possam entender, tá? E aí depois no final a gente vai começar a falar sobre o profeta dos tambores. Vamos lá. 28:13 diz o seguinte: estivestes no Éden. Olha só, gente, a gente está falando no Éden e antes do Éden, tá? Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Só pedras tops. As pedras mais preciosas que Deus criou lá no Éden. E até um pouquinho antes do Éden. Olha só. Em ti se faziam os teus tambores. Tambores. Tambores, para quem não sabe, hoje é a bateria também. A bateria são tambores. São peças que foram juntadas, né?
Depois eu conto a história do mundo natural, eu estou falando por enquanto do mundo Então espiritual, né? vamos traduzir, Betinho, vamos entender. Então, sobre as pedras preciosas aí eram feitas de tambores, é isso? Não, elas foram, as Ah, pedras, todas as pedras preciosas que Deus criou foram feitas no no mesmo mesmo. dia que foram, isso, no mesmo dia Ah, que foram beleza. criadas. Aí, vamos deixar Elas claro foram, para a galera. isso, então vamos lá, estivestes no Éden, estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sim, Olha só, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tudo isso aqui foi preparado um dia, olha aqui, os teus pífaros, no dia que foste criado, foram preparados. O dia que Deus criou essa criatura aqui, já estou dando, olha, já estou dando ó, uma. O dia que essa criatura foi criada, todas as pedras preciosas e os tambores foram criados dentro dele. Vamos lá? Vamos top. continuar. Agora tô... Ó, você 28. que entrou nessa live aí, se você puder hoje, pega papel e caneta. Vai ser interessante. Você que é músico, você que é levita aí, pega papel e caneta aí. Sim, nós estamos falando de Ezequiel 28:13, tá? Tá lá. Tem que tomar cuidado com a versão, que tem uma versão que eles tiraram tambores. Então, Olha só. tem versão que foi tirada tambores, mas na versão original tem tambores, tá? Tá. Vamos lá. Então, no dia que fostes criados, foram preparados essa criatura. Vamos saber quem que era essa criatura? Vamos lá. Opa. Tu eras o querubim. Uau! Tu eras o querubim, o ungido, para cobrir e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá? No meio das pedras afogueadas andavas. Nossa, não era qualquer um não, hein? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste, e por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e Meu te Deus. fiz perecer, ó querubim afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele era muito bonito. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele resplendia, ele era cheio de luz. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Olha isso, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Eu, Deus, tá? Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Deus mandou para a terra, tá, gente? Aos olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti em grande espanto. Te tornaste e nunca mais subsistirá. Tá acabando. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante pra gente falar sobre isso. Só até aqui, só até aqui. Então, assim, Deus está falando aí de um querubim, de um Querubim. anjo, certo? Então, Certo. baterista que está por aí agora, que está passando por aí, guitarrista, baixista, Deus criou os tambores, um instrumento. Depois, se alguém tiver aí, dá uma olhada lá, alguém que tiver com o computador perto aí, vai lá no Google e coloca pífaros também. Escreve para nós aí. O que é pífaros, tá? Vê aí, vê se você tem aí. E aí nós vamos conversar sobre isso também. Então, o que acontece? Deus criou, lá no Éden, os tambores dentro de um querubim. Para quê? Para adorar a Deus. Esse anjo foi incumbido de adorar a Deus através dos tambores, né? E através
do louvor e adoração a Eu Deus. achei o pífaro aqui. Fala aí para nós. Instrumento de sopro parecido com a flauta, mas menor e de som agudo. Olha aí. Então vamos voltar aqui no 13. Em ti se faziam os seus tambores e os teus pífaros. Então ele também foi criado dentro dele esse instrumento de sopro, correto? Correto. Isso. No dia em que fostes criado, foram preparados. Então no dia que Deus criou esse querubim, esse anjo ungido, foram criados esses instrumentos. Então vamos agora, já dei a introdução, já li o texto, agora vamos começar a falar sobre o profeta dos tambores versus o baterista. Gente, esse anjo, não é possível, acho que todo mundo já sabe quem é, não é verdade? Todo mundo já sabe que a gente está falando de um anjo chamado, vamos lá, Rodrigão? Um anjo caído. O nome dele? Satanás. Lúcifer. Isso, Lúcifer, exatamente. E aí muitos crentes, meu Deus, vamos sair dessa live, que esse papo não é de Deus. É de Deus. Porque até Satanás, até Lúcifer foi criação de Deus. Foi um anjo. Até o diabo. Você viu aquele papinho aqui? Quando Deus manda, até o diabo obedece? Exatamente, começa por aí. Exatamente, ele tem que obedecer, porque ele também é um anjo caído. É um anjo que hoje, para nós aqui na Terra, nós sabemos que quando ele foi caído, quando ele foi enviado para cá, que ele foi expulso lá do céu, ele trouxe 1/3 dos anjos junto com ele. Sim. E, na verdade, eles viraram o quê? Entidades, né, malignas, do mal, que hoje eles só fazem aqui aquilo no mundo espiritual que existe, tá, gente? Você que está na igreja, você que é músico, acha que... isso aqui, ó. SM Marketing Digital Lúcifer, é isso mesmo, tá ligadinho. E o que é Lúcifer, né, Betinho? Oi? O que é Lúcifer, né? Isso, ele manja tudo, gente, de louvor e adoração e de instrumentos, tá? Vocês já estão entendendo aqui que a Bíblia já falava isso pra gente, nosso manual. É o anjo, manual aqui. o anjo de luz. Anjo de luz, e que conhece tudo de tambor, instrumento de sopro. E aí agora a gente vai entrar num assunto. Gente, a gente primeiro foi lá no texto da Bíblia, para não falar que simplesmente estamos inventando aqui, né? Porque de repente, sabe como que é? O ser humano é terrível, né? Para achar que a gente está inventando textos aqui, falando de coisas da nossa cabeça. Verdade. Não é, isso é coisa da Bíblia. Isso é coisa das escrituras, gente. A gente precisa estar ligado nisso aqui. Então, o que acontece? O músico da igreja, o baterista, eu posso falar porque eu sou baterista também, toco em igreja, além do Ministério Juízo Final, a gente toca em várias igrejas, mas eu também toco na minha igreja. E o músico, principalmente o baterista, é aquele músico que ele acha que o ministério dele é só tocar bateria, né? Ele vai lá, ele faz uma aulinha, aí ele começa a estudar, começa a se achar, poxa, não é dominando. Aí ele vai lá, tira as músicas no YouTube, né, escuta direitinho, fala, minha parte eu fiz. Eu fui, eu escutei, eu toquei. Aí acabou o culto, ele foi embora para casa dele. Aí no outro dia, no outro domingo ele voltou, ele tocou na igreja de novo, bonitinho, todo mundo, parabéns, campeão, você tá crescendo, você tá bem. Gente, bateristas, guitarristas, baixistas, olha o instrumento que você toca. O instrumento que Deus criou, olha só, dentro de um anjo que quis ser maior do que Deus, Lúcifer, né? Um anjo que era um anjo resplandecente, um anjo de luz, um anjo grandioso, mas que quis saber mais do que Deus, quis saborear dessa glória que Deus tinha, que os anjos ficavam lá só santo, adorando, adorando, adorando. E ele, como era o cara responsável pela adoração, pelo louvor, ele quis sentir isso, ele queria ser adorado, né? Tanto que ele conseguiu. Ele trouxe 1/3 dos anjos com ele, né? E Deus permitiu. Deus permitiu. Deus, ele permitiu. Então, o que acontece? Aí, o anjo simplesmente veio para cá, para a Terra, onde existem seres humanos, pessoas, né? Que estão aqui nesse mundo. E ele manja tudo de música, né? Sim. Ele manja tudo de tambores, ele manja tudo de instrumento de sopros, né? Aí a gente fala o seguinte, eu estava falando sobre o músico da igreja. Ele acha que ele vai chegar na igreja, vai tocar tudo direitinho, tudo bem, vai embora, e tá tudo certo.
vai chegar lá o dia do juízo, ele vai dar prestação de serviço do que ele fez aqui para Deus e tá tudo certo. Só que a gente se esquece que no dia do juízo ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado pelos dons que foi dado a ele, ou até aquilo que ele não, que foi dado e ele não fez, vai ser cobrado e ele vai ser retirado dele ainda, né? A Bíblia diz isso e garante isso. Então o que acontece, gente? Já deu. A gente está passando por um momento, esse momento de crise agora, de coronavírus, que é um momento de teste, né? É um momento de saber realmente, porque o medo está tomando conta das pessoas, né? Todo mundo não sabe o que vai acontecer. Todo mundo não sabe o que vai acontecer, muitas pessoas que tinham muitos bens, tinham dinheiro, estão perdendo dinheiro, tá perdendo grandes empresários, está tendo que mandar a gente embora. Não é só pobre, não. Na verdade, muita gente tá preocupado. Só que veja bem, Rodrigão, nós não somos desse mundo, mas nós nos preocupamos muito com as coisas desse mundo, né? Sim. Nós estamos aqui de passagem. Nós sabemos que a nossa vida, a maior parte da nossa vida, será na eternidade. E a gente está preocupado com coisas terrenas que Deus está permitindo, correto? Que Deus está permitindo, e é um teste, sim. Eu não tem outra resposta, porque Deus está permitindo. Ele é Deus acima de todos, inclusive de Satanás, inclusive de Lúcifer, né? Tudo que acontece, ele está no controle, sim, de todas as coisas. E se Deus está permitindo, só pode ser um teste, não é isso? Sim, Deus está permitindo. Você imagina, olha só, Rodrigão, o povo estava lá no deserto, Deus tinha uma libertação para o povo saiu do Egito, e no meio do deserto, cara, vendo toda aquela glória, a comida vindo todo dia fresquinha, o povo todo dia reclamava, cara. O povo todo dia, porque o povo é desse jeito, cara. O povo reclama de tudo. O povo, ele se tá tendo, sol, ele reclama. Se tá sol, é porque tá sol. Se tá chovendo, é porque tá chovendo. Exatamente. E aí, antes de eu falar do baterista da igreja, vamos falar das pessoas que usam tambores fora da igreja? Vamos lá? Estava falando ontem também sobre o Ogã, né, no candomblé, fala o nome das candomblé. Puxa, tem. São várias religiões ligadas. Candomblé, tem. Isso. Kardecístico, né? Tem... Isso. Lá, como que é? Na igreja evangélica, gente, para quem não é de igreja evangélica, que está aqui na nossa live, mas para quem vai entender, sabe o que eu estou falando? Nós temos ali o pastor, nós temos o presbítero, nós temos o diácono e nós temos os músicos, né? Os adoradores, os levitas, como cada igreja chama, né? Lá no candomblé, eles têm o pai de santo, né? E tem o Ogã. Quem que é o Ogã? O Ogã é o sacerdote. Não é o pai de santo que faz a conexão com os espíritos. Esses espíritos que a gente já sabe hoje, né, quem são. Por quê? Porque você esqueceu que 1/3 dos anjos vieram com o diabo? Então, assim, gente, a gente já sabe, com todo o respeito a vocês que são dessa religião, a gente respeita todos vocês porque nós somos todos criaturas de Deus e eu respeito a todos vocês. Mas eu estou falando de mundo espiritual e do que a Bíblia nos relata e nos ensina. Essas entidades, né, elas se conectam. Aí entra o mistério, Rodrigão, através dos tambores. Olha só, gente, forte, hein? Existe uma conexão através dos tambores. E aí, eu estudando, vendo algumas coisas, eu entendi que cada batida tem uma conexão com uma dessas entidades. Meu Deus! Né? Com um desses anjos caídos, né? Isso já está descoberto, a gente já sabe disso. Então, assim, a gente já está meio caminho andado. Olha só, a gente já está entendendo. Então, existe uma conexão. E não é o pai de santo lá que faz a conexão. É o Ogã, que é o ministro, que é o cara que toca o atabaque. E o atabaque é um tambor. Assim como a bateria é um tambor. A tumbadora é um tambor, tá? Eu estou classificando todos os instrumentos que tem PL como tambor, ok? Então, você que toca a bateria, você está tocando tambor. Também. Só que olha só, gente. É interessante, eu não sei se você vai falar sobre isso, mas dentro do que você está falando, você me despertou algo que eu nunca tinha prestado atenção.
Mas nessas outras religiões, não tem outros instrumentos, né? O foco é o tambor, né? Por que será? Por É quê? tremendo isso, hein? Por que será, Rodrigão? Por que será, gente que está aí comigo? Os tambores, lembrando, Ezequiel 28:13, que os tambores foram criados dentro de Lúcifer no dia que ele foi criado. Ou melhor, Tremendo. ele conhece tudo de tambores e de pífaros, tá? Olha só, gente, não estou desmerecendo os baixistas e guitarristas que estão por aí, meus amigos, não é desmerecimento, mas olha o poder que os tambores têm. Olha só, gente, bateristas, a partir de hoje vocês não são mais só bateristas, hein? A partir de hoje. Vamos lá. Então, assim, ele vai lá e se conecta, tá? Toda a sessão lá, não sei como é que chama, né? A sessão lá que eles têm, todos os cultos que eles fazem lá, eles fazem uma conexão com alguns espíritos, tá? E aí ele faz, cada espírito é uma batida para uma conexão. Uau. E sabe o interessante, Rodrigão? Sabe o que é interessante? Eles fazem todos os cultos lá, todas as reuniões, eles fazem as batidas e existe a conexão. Ó, eles sabem o que estão fazendo, certo? E aí eu te pergunto, baterista, pastores, amigos, músicos, todo culto que você faz a Deus, existe uma conexão. Você vê essa conexão todo culto? Você vê gente... Meu Deus. Você vê demônio sendo expulso todo culto? Você vê gente sendo curada todo culto? Gente, isso não é uma crítica, tá? Isso é só para você pensar e falar assim, caramba, eles estão fazendo sucesso. Sucesso que eu digo é conseguir realizar aquilo que ele se propõe a fazer, tá, gente? Veja bem, entenda o que é sucesso, tá? É realizar o que se propõe a fazer, tá? Eles estão conseguindo fazer a conexão lá. Baterista, você tá conseguindo fazer a conexão na tua igreja? Nossa, é fortíssimo isso, hein? É muito, Rodrigão, pastor, Rodrigo, nós precisamos entender que se todo culto a gente não fizer essa conexão no mundo espiritual, os caras lá estão fazendo. E eles estão tendo êxito porque eles estão conseguindo fazer a conexão, tá? Eu não estou aqui para falar se está certo ou se está errado. Dentro do que a gente acredita, a gente já sabe, né? Não preciso falar. Mas essa conexão no mundo espiritual através dos tambores existem. E nós, bateristas, nós profetas dos tambores, precisamos, primeiro passo, saber. Porque enquanto você está na ignorância, você acha que você é um baterista, que você está lá só para tocar e acompanhar a banda, você estava na ignorância. Tudo bem? Só que assim, existe um perigo agora. Você já sabe que você não é só um cara que faz barulho. Você não é só um baterista. E você também não é um ogã, tá? Você é um ministro. Você é um ministro que vai fazer a conexão no mundo espiritual também. Assim como o pastor que está lá, assim como o cara que está cantando, que também é um ministro, assim como todo mundo que está ali no altar são ministros. Por quê? Porque muitas vezes você não foi ensinado que você é um ministro. Você foi ensinado que você é um baixista, você é um guitarrista e você é um baterista. E ministro é só quem está com o microfone na mão. Não, a maioria das pessoas, viu, Betinho? Posso dizer que a maioria. Não é verdade? Então, assim, Rodrigão, quando você quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Não, fica em paz. Então, assim, para a gente ir para um outro tópico aqui. Nós, para fazer essa conexão com Deus, a gente já sabe como faz. Primeiramente, a nossa vida, ela diz muito no nosso dia a dia, ela diz muito sobre aquilo que vai acontecer no dia que você vai lá tocar para Deus. Ou melhor, você não precisa nem falar. A sua vida, o seu dia a dia, o seu cotidiano, quem você é, já está pregando para muita gente. As suas atitudes, né? Então, assim, a gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo. Porque não adianta chegar lá no culto do domingo e pedir para Deus, Deus, eu quero fazer a conexão agora. Você me lembrou de uma postagem que eu fiz há um bom tempo atrás, e eu não sei se você já deve ter visto no Facebook, faz tempo. Eu tô com a mão na boca assim, e tá escrito assim, evangelize o tempo todo. Se necessário, use palavras. Sim, já vi. Já vi, é forte, é forte. Então, assim, para existir essa conexão, baterista, presta atenção.
não é só chegar na igreja, você teve uma semana tumultuada, você errou a torto direita, fez tudo que não devia, falou todos os palavrões possíveis, errou. Aí você se ajoelha lá do lado da bateria e fala, Deus, perdão por tudo, me usa agora. Ele é misericordioso. Isaac, estamos em casa, tá, gente? Então, tem que pedir para as crianças fazerem... Isaac, por favor, eu tô falando aqui. Então, assim, não é só isso. Porque Deus, ele é misericórdia? Sim. Ele vai perdoar? Sim, ele vai perdoar. Mas o que você está vivendo durante a semana ali que você vai estar ministrando, que você vai estar fazendo, essa talvez, gente, seja uma chave que o cara lá que está fazendo as conexões talvez tenha feito melhor do que nós. Tá? Vocês já viram falar assim? Muitas pessoas, eu já tive que engolir muito disso, tá? Falar assim, eu sou cristão, eu sou evangélico. Mas eu vou lá no terreiro, não sei das quantas, e lá a gente tem um serviço social maravilhoso, a gente ajuda as pessoas, a gente faz o bem ao próximo. Cara, eles fazem tudo isso. Fazem muito, viu? E fazem bem, né? A gente tem Na verdade, muito que aprender. a gente pode dizer até que o social deles é muito mais ativo do que o evangélico, viu? Então assim, Deus é Deus para todos. O sol é para todos. A gente tem que entender isso. Porque a gente fica achando que o mundo espiritual só existe para o crente. E não existe, não. Né? E a gente acha que o nosso mundo espiritual é diferente do deles. Não, é para todos. Só que o que acontece? A gente acha que a gente vai chegar lá no domingo, como eu disse aqui, a gente foi a semana inteira, não foi prudente, falou o que queria, fez o que quis, e aí você simplesmente vai chegar, vai se ajoelhar ali do lado, né, na cadeira ali, vai falar 1 minuto com Deus, e vai falar, Deus, você sabe como eu fui minha semana, foi terrível, Deus, mas me usa agora. Gente, desculpa, ele pode até te perdoar, mas não vai acontecer essa conexão para que você seja um ministro, para que haja cura, para que haja libertação, para que você, na hora que você esteja tocando ali, na hora que você tocar os tambores, você sabe assim, existir realmente, que no mundo espiritual que haja cura, que funcione, Aleluia. que essa conexão ela exista e a gente possa ver. Eu posso falar isso porque é inacreditável, cara, quando você se propõe a fazer uma coisa e você sabe o que você está fazendo, você sabe que existe e ela vai acontecer. Amém. Quando eu estou com o juízo final, quando eu estou com toda a banda, na semana que a gente vai ministrar, já existe todo um preparo, eu já vou comunicando, a gente vai conversando. Gente, eu já vou lá, vejo foto da igreja, vejo o local, peço como que é o equipamento, peço tudo para entender todo o cenário da onde a gente vai. Procuro saber tudo ali, o que eu posso, porque é o mundo natural, né? Só que quando a gente chega no local, às vezes, Deus vai mostrando algumas coisas para nós, né? Até pelas conversas que a gente vai tendo, tudo. E a gente chega lá atrás, a gente ora, porque já teve uma preparação da semana orando por aquele dia, pedindo para Deus, Deus, me usa. Eu vou entrar aqui agora nessa conexão da parte de Deus também agora, tá? Amém. É forte. Por enquanto eu tô falando só de Ezequiel 28:13. Eu tô mostrando onde foi criado, tá, gente? Mas agora eu vou para a parte de Deus, que é a parte que mais interessa. E aí, quando essa conexão, a gente sabe que ela existe, olha só. Nos eventos do juízo, o que eu quero? Eu, como baterista, como profeta dos tambores, eu quero ver gente chorando, eu quero ver gente se arrependendo, eu quero ver gente se convertendo, eu quero ver gente voltando, eu quero ver cura. Então, isso, já existe uma conexão entre a gente ali, querendo isso. E Deus sabendo, Ele sabendo que existe esse querer, essa vontade, essa preparação, não tem como não acontecer, Rodrigão. E graças a Deus. Eu disse outro dia eu disse na live aqui, exclusivamente sobre vocês. Eu não me lembro se você estava na live. Quando eu escutei. A gente fez você que está aí nessa live agora, eu não quero rasgar a seda do Betinho, porque o Betinho me conhece e sabe que eu não sou disso. Mas nós fizemos um evento lá na igreja a qual eu sou pastor, na igreja Casa Gospel, e tiveram muitas bandas. Eu acompanhei desde o início, muitas bandas, mas no dia que o juízo final foi lá, eu tenho gravado esse vídeo, eu vou repostar ele no meu Facebook, vou procurar ele e vou repostar, Betinho. A hora que o juiz estava ministrando, veio uma unção sobrenatural naquele lugar onde a igreja foi tomada, e eu lembro que ficou só a bateria um momento,
e parecia um canto de guerra, parecia algo assim sobrenatural mesmo, e você estava tocando só a bateria e a galera cantando e não parava, e foi sobrenatural. Então eu posso ver que realmente vocês estavam em sintonia até chegar o dia de participar daquele evento. Rodrigão, e foi forte esse dia, porque você está falando, eu tô me arrepiando, eu tô lembrando, cara. Os anjos, como que eles adoram? Eles adoram simplesmente santo, santo, Certo. santo, santo. E esse vídeo que você está falando, a gente estava naquela parte do Aleluia. E os Isso. tambor, tra, tu, tu, tra, tu, 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 tá. E eu creio, cremos, a banda inteira, tá? Nós cremos que essa hora é a hora que Deus... Tanto assim, já aconteceu de eu chegar em igreja, Rodrigão, olha só o que você está falando, é verdade, cara. Já aconteceu em eventos que eu cheguei lá e chegaram algumas pessoas correndo assim, quando a gente estava chegando, e falaram assim, olha, eu posso pedir um favor? Eu falei, sim, claro. Não deixa de tocar a música Espírito Santo, porque aquela Amém. música é a hora da conexão. Olha que falaram para mim, Rodrigão. Uau. É a hora que existe, é a hora que eu vejo a conexão. Então, assim, as pessoas estão começando a entender que existe uma conexão. E não é o melhor músico, não é o melhor tocador, não é isso, Glória a Deus. Rodrigo. Não importa o status musical que você tenha. Existe sim, é importante você saber tocar bem, tanger o seu instrumento. Mas a conexão que você faz com Deus, né? Se esse fio, essa fiação está limpa, né? Essa unção, ela vai vir. E ela Amém. ela vem e vai para o povo e volta para a gente. Tanto que a banda inteira, na hora que você está falando isso, que o povo estava sentindo isso, eu também estava sentindo, o Márcio estava sentindo, todo mundo estava sentindo aquilo ali, porque é Deus. É Deus. É o Amém. Espírito Santo de Deus. Falando sobre o Espírito Santo de Deus, agora nós vamos entrar numa parte importante. Primeiro, nós já identificamos que nós não somos simples bateristas, não somos simplesmente pessoas que fazem barulho ali na igreja. Né? Simples não é só tocador. isso, tá, gente? Isso. Gente, eu não sei se vocês sabem, talvez sim, mas talvez precisam prestar um pouco mais atenção. Vocês sabiam que existem... Olha só, hein, gente, agora é forte, hein? Segura aí, se você não sabia, você vai saber um pouquinho agora, depois você vai atrás disso e Deus vai te usar. Você sabia que existem 7 Espíritos de Deus? Meu Deus. Ou melhor, as 7 manifestações do Espírito de Deus? Quem não sabia, a partir de agora você vai saber. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre isso. Quais são essas manifestações? Vamos ler aqui primeiro, para contextualizar, para aquelas pessoas que, de repente, acham que a gente não pode falar aqui o que não está contextualizado, né, Rodrigão? É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Isaías, vamos lá. Isaías 11. Vamos ver ele inteiro aqui. Peraí. Você tem como ler aí, não, Rodrigão? Pode falar, vamos lá. Isaías 11:2. Eu vou ler a primeira parte do 11:2, você vai lendo, aí depois eu falo para você onde para, pode ser? Deixa eu achar aqui. 11:2. Eu vou ler a primeira parte, Isaías 11:2. Só esse versículo. 11:2. Aí depois você continua, tá? E tá lá assim, ó, 11:2. E repousará sobre... Vamos lá. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Então aqui a gente... Vamos lá. Primeiro Espírito, Espírito do Senhor. Segundo, Espírito de sabedoria. Terceiro, Espírito de entendimento. Quarto, Espírito de conselho e fortaleza. 5, Espírito de conhecimento. 6, Espírito do poder. E 7, o Espírito do temor. Amém. Meu Deus, se a gente for falar de cada um deles, abrir cada um deles aqui, que a gente pode fazer outras vezes, é algo de muito profundo. Por quê? O músico, o cantor, o baterista, o guitarrista, o baixista, ele não pode simplesmente tocar lá na igreja por tocar. Ele tem que ir dentro de um
contexto, qual vai ser a palavra de hoje? Seria importante se ele soubesse. Tá? Seria importante. Já fica uma dica aí. O líder do louvor, se conectar ao pastor, qual vai ser a palavra de hoje? Vamos se conectar, gente. Olha só, conexão. Dentro dessa conexão, todos os músicos já estão sabendo. Primeiro, que você já vai escolher os louvores que tem a ver com aquilo que Deus vai Amém. falar naquele dia. Glória a Deus. Tremendo. Porque nós dividimos em duas partes, tá? Primeiro você cultua. Primeiro você entrega. Primeiro você adora. Primeiro você leva, você entrega. Essa é a parte do culto. Você faz a sua adoração. Certo? Depois vem a parte de Deus falar com você. Vamos dividir, tá, gente? Primeira parte você entrega. Segunda parte do culto, você recebe. Correto? Então, se a parte de entrega está conectada à parte daquilo que Deus vai entregar, que já mostrou lá para o pastor, já entregou para ele, a conexão já está mais forte. Amém. Correto? E se você conhece essa questão dos 7 Espíritos de Deus, aí pronto. Aí você conhece a conexão dos Espíritos. Como é que você vai se conectar a uma coisa que você não conhece? Por exemplo, para você ter uma conexão com Wi-Fi, você precisa ter a senha. Primeiro você precisa saber o nome da rede, né? Você precisa saber o nome da rede. Aí você precisa ter a senha. Aí o músico conhece Deus, conhece a conexão, mas não tem a senha. Meu Deus. Ele vai se conectar, Rodrigão? Ele vai se conectar? Tem chance. Gente, não adianta você conhecer o dono da rede se você não tem a senha da rede. Você precisa ter a senha. Então, não assim, dá para conhecer de ouvir falar, né? Se você não conhecer os 7 Espíritos de Deus, como é que você quer se conectar ao Espírito do Senhor? Como é que você quer se conectar com o Espírito da sabedoria? Gente, nós estamos buscando, às vezes, a oração, nós estamos orando errado. Nós estamos buscando uma direção, nós estamos buscando uma proteção, às vezes da forma errada. Um exemplo, eu preciso de algo num departamento da prefeitura, um exemplo, da prefeitura, do governo, e eu preciso falar com o legislativo. Com o legislativo, tá? Se eu for no Ministério da Saúde, eu vou conseguir resolver meu problema? A conexão tá errada, gente. Fica lá em Brasília, fica um prédio do lado do outro. Mas eu preciso entrar no prédio, né, do legislativo. Eu preciso falar com o pessoal que mexe com leis, com jurídico. Não adianta eu ir no departamento da saúde, eles não vão resolver. Então, o que acontece? A gente precisa conhecer aqui, se existe o espírito da sabedoria, eu preciso estar conectado com o espírito da sabedoria, da parte Amém. de Deus. Se é o espírito de entendimento, então, assim, quando a gente ora, se você for ler depois lá em Isaías 11, 2, e aí isso também, lá em Apocalipse 1:4, vamos ver aqui, ó. Olha só, Apocalipse 1:4. Vamos lá agora no texto que João diz às igrejas, tá? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Meu Deus, olha só, João tendo revelação lá na ilha de Patmos. Isso, cara, a gente está falando, primeiro a gente leu em Isaías, agora a gente está em Apocalipse. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Uau! Peraí, Rodrigão, tem mistério aí. Demais. Se você não conhece os 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono, que faz essa ligação com o trono, estão diante do trono, gente. Não está falando que está no trono. Quem está no trono é Deus. Correto? Se Deus está no trono e os 7 Espíritos estão diante do seu trono, a gente precisa saber se conectar com os 7 Espíritos de Deus. Tá certo, músico? Tá certo, baterista? Tá certo, guitarrista? Ou melhor, Rodrigão, a partir de hoje nós somos todos profetas dos tambores, da guitarra, do baixo, né? Gente, Amém. a partir de hoje, o seu conhecimento não é mais só sou um músico. Acabou.
Enquanto você estava na ignorância, beleza. Agora você já sabe que você não é mais só um músico, que você é um ministro, ok? Certo? Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Porque também a gente vai só falando aqui, né? Então, Se assim, você tiver, manda um recado aí. Vocês estão na live aí, pode mandar recado. Isso, manda pergunta, gente. Então, assim, se existe os 7 Espíritos de Deus e existe as 7 manifestações do Espírito de Deus, e a gente tá ali, às vezes, gritando, falando um monte, profetizando um monte de coisa, e não acontece nada. Não é possível que é só comigo, ou que eu já vi isso nas igrejas que eu já fui, que eu já toquei. Gente, ninguém aqui, nós não somos anjos, né? Nós somos seres humanos que estamos aprendendo, né? Agora, a palavra de Deus nos dá... Betinho, tu tocou num ponto que às vezes eu mesmo gosto de falar muito, e eu sou pastor, mas meu ministério começou no louvor, né? E eu sempre bati forte na tecla sobre isso que você está falando, não tão a fundo, mas sobre isso que você está falando, e sobre o ministro de louvor, o músico, porque no meu entendimento são todos ministros, como você disse, estarem responsáveis por atrair a presença de Deus para que o culto comece, como você disse, certo? Então, nós que somos ministros, que somos músicos, somos os responsáveis em atrair a presença de Deus para a igreja, para o culto se iniciar, para que a palavra venha do Senhor para nós. Então, existe uma responsabilidade muito grande sobre nós. Sim. E todos precisam saber, Rodrigão. Exatamente. Um dos que estão ali em cima precisam saber que essa conexão ela precisa. E quando todo mundo sabe disso, existe uma responsabilidade, você pode acreditar, a conexão vai acontecer. Aí, agora, dentro disso, que seria legal, que eu vejo muita falha, às vezes, assim, é entre a própria banda, né? Entre a banda, às vezes, um tá bem, o outro não tá, não sei o quê. Se não tiver tudo alinhado ali, não flui, parece, né? Não vai, porque o diabo conhece tudo de música, ele conhece tudo de instrumentos, ele sabe como trabalhar bem esse meio, né? Tanto que quem é músico aí sabe a dificuldade de você lidar com uma banda de músicos dentro da igreja, ou até uma banda de evangelismo. É muito difícil, gente, porque ele conhece tudo. Ele quer destruir mesmo, ele não quer que a gente continue, porque ele sabe o poder que nós temos nas nossas mãos. Muitos pastores, Rodrigão, não têm ideia do poder do que nós, com os instrumentos, podemos... o que a gente pode causar ali, onde a gente, na nossa igreja está, na região, profetizando, tocando, liberando cura, liberando salvação. Só que como a gente, muitas vezes, não está ligado, não sabe, não conhece a conexão, conhece o dono da conexão, mas não tem a senha, sabe? A gente não consegue se conectar, cara. Aí, quando não existe conexão, a gente vai ficar só pregando uma coisa teórica, né? Que tem base, bonita, mas que você vai para casa e você vai passar a semana inteira de novo e você vai, sabe, você não tem... Você muitas vezes fala assim, mas minha vida, não sei o que acontece, cara. É sempre a mesma coisa, porque não existe essa conexão. Quando você vê as pessoas se convertendo, chorando, saindo dos maus caminhos, foi o que eu falei ontem. O que é se converter, Rodrigão? É mudar de caminho, é mudar de rota. Foi o que o Marção fez. Mudança de vida. O Marção saiu... mudança de vida, sair das drogas, sair da prostituição, sair daquilo que não é bom para você, aquilo que Deus não tem para você. Para que quê? Para que haja uma conexão no mundo espiritual, para que você entenda, que você seja usado, que você seja luz, que você seja sal, né? Então, assim, o músico ele precisa entender isso. Vamos ler aqui o Apocalipse 3:1, que também diz sobre isso. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Então, assim, os 7 Espíritos de Deus está em vários textos da Bíblia e a gente não se atenta para ir lá conhecer mais esses 7 Espíritos. Para nós que somos essas pessoas responsáveis para trazer a presença de Deus, esses 7 Espíritos estão na frente do trono. Cara, meu Deus. Para chegar, eu vou falar como músico agora também, para chegar
um exemplo, eu tenho um patrocínio de várias marcas. Para chegar no dono, eu tenho que chegar falando com o diretor de marketing, com a secretária. Eu preciso ganhar esses caras. Se eu ganho a secretária do dono da empresa e eu ganho ali o financeiro e o pessoal do marketing, eu chego mais fácil no dono. Como é que você quer chegar na presença de Deus se você não chega com quem está na frente dele, que são os 7 espíritos dele? Você entende? Forte, hein? A gente precisa fazer essa conexão, cara, que a partir de hoje, cada músico aí vai atrás de entender quem são esses 7 espíritos de Deus, para que você consiga se conectar a Deus através disso. Vamos lá. Aí um pouquinho à frente, a gente vai em Apocalipse 4... Ô, Betinho, nossa hora tá indo embora já, hein? Meu Deus. Falta quanto aí? Ainda não aparece, né? 6 minutos, cara. 6? Vou correr pra gente finalizar. E do trono saiu relâmpagos, olha só. E do trono saiu relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 espíritos de Deus. Gente, Meu Deus. Vocês estão me entendendo? Gente, entenda isso, que isso entre hoje. Nós vamos finalizar agora aqui com o último. Apocalipse 5, 6. Vamos lá. Vamos lá, peraí. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro. Já sabe quem é o cordeiro, né? Como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviado a toda a terra. Pronto. Uau. Agora a gente vai finalizar. Os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Se ele foi enviado para cá, ele está aqui. Só que a gente precisa saber quem são eles e se conectar a eles. Porque senão, agora, para a gente finalizar, gente, você já foi em igreja ou em lugares que pessoas tinham lá dom de revelação, o cara só faltava falar até o RG, você ficava até com medo, falando, meu Deus, esse cara vai falar tudo aqui, vai entregar tudo. Esse cara se conecta, muitas vezes. A gente sabe que tem muitas coisas que é meio estranhas por aí, todo lugar tem, não tem jeito. Mas quando o cara entende essa conexão com os 7 espíritos de Deus, um exemplo, o cara, ele sabe que existe um espírito de Deus que é de conhecimento. Ele vai estudar tudo sobre o espírito de Deus de conhecimento. Ele vai buscar, ele vai conseguir uma conexão de conhecimento. Olha o gordinho aqui atrás, ó. Meu gordinho, Isaac. Se ele for estudar sobre o espírito de sabedoria, ele gostou de ficar aqui, Rodrigão, ó. Eu não vi ele. Viu passando aqui? E sobre não vi, travou. Tá travando muito hoje o vídeo? Só a imagem, a voz não. Tá. Então, assim, vamos finalizar dentro de uma... pra gente entender agora tudo que a gente falou aqui. Músicos, todos vocês, a partir de hoje, vocês já sabem que não é só tocar. O seu ministério não é só ir cumprir uma agenda e tocar na igreja. Não é só isso, é muito mais do que isso. Você precisa entender que você é um ministro e que você precisa se conectar a esses 7 espíritos de Deus para que realmente você possa trazer aquilo que o povo está precisando. O povo está necessitando de cura, de libertação, de uma boa palavra, e tudo isso começa ali na conexão, na hora do louvor, da adoração. Se você não estiver conectado com isso, não vai acontecer. Vai passar culto, mês, semana, ano, e você vai ver e não acontece. Uma vez no ano, uau, acontece. Mas, gente, a gente sabendo tudo isso aqui, tendo o Deus que a gente tem, e sabendo o instrumento que ele criou, para adoração a ele, se a gente não fizer essa conexão, a gente, pelo amor de Deus, né? A gente já sabe que ele criou o instrumento. A gente sabe o poder que tem de conexão, que existe 7 espíritos de Deus. A partir de hoje, você tem que buscar esses 7 espíritos de Deus. E, com certeza, essa conexão vai existir e vai acontecer tudo isso que eu estou falando. Cura, libertação. Porque tem acontecido isso, eu vi muito isso em vários eventos com o Juízo Final, eu vi, acontece, e você pode acreditar. Voltando dessa crise que nós estamos passando, o povo vai estar mais sensível a tudo isso. E que nós possamos voltar mais fortes, conhecedores de tudo isso. E vai acontecer cura,
vai acontecer libertação e o povo vai ser curado em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus. Isso é um pouquinho dos profetas dos tambores, Rodrigão. Cara, tem muito assunto aí, hein, Betinho? Bem, se a gente for falar sobre cada... Abrir, que um dia a gente pode falar outro dia, a gente pode falar sobre dois, ou outra live, né? E a gente vai falando sobre essa questão de cada Espírito de Deus aqui, e aí o povo vai entendendo, vai abrindo a mente, né? Porque às vezes a gente ora errado. Não, vamos marcar isso aí. Eu gostei do assunto. Vamos marcar sim. Sim. Né? Então, assim, que a gente possa entender que a gente tem muita coisa para aprender. Muita mesmo. A gente nunca vai saber tudo. A gente nunca vai saber se conectar com tudo isso muito fácil. É difícil. O mundo espiritual é diferente. A gente não vê, né? Mas a gente vai aprender, a gente vai se esforçar. Você tem que se esforçar para entender isso. E vai acontecer cura, vai acontecer libertação, vai acontecer tudo isso. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, se você tá nessa live, tem uma galerinha nessa live, eu acho que não vai dar tempo de você perguntar alguma coisa, já deu 11 horas, já o Instagram avisa que vai parar. Mas, cara, que live. Um assunto que eu gosto muito, o Betinho tocou nos pontos aí importantíssimos. Eu só queria deixar duas coisas aqui, ó. Aí, ó, o Felipe Batera lá da Casa Gospel mandou, amém, ó, live top. Você viu, né, Fê? Agora já não é mais batera. Já não é mais batera. Você agora, uma vez eu brinquei com ele e falei, e aí, profeta dos tambores? Você é profeta dos tambores, cara. Quebra tudo. Saiba que seu instrumento ainda tem mais peso. Rodrigão, na hora que ele estiver tocando nos tambores ali, ó, se ele estiver conectado e falando, Deus, eu quero ver cura agora, eu quero ver, vai acontecer, Rodrigo. Ele tá pedindo. Ele tá pedindo, ele tá tocando ali e vai acontecer, cara. Eu creio. Faz esse teste, vai acontecer. Eu creio, Felipão. Deus vai te usar muito naquele lugar. E coisas que eu quero falar aqui, que eu achei top foi isso, Betinho. Para esclarecer pra galera que ninguém é mais que ninguém no ministério, né? O batera não é menos do que o baixista não é menos do que o ministro. Isso eu achei sensacional, cara. E é coisa que a gente precisa lembrar, assim, né? E eu marquei algumas coisas aqui que eu achei muito, que eu fui lembrando conforme você foi falando. KKK, amém, fomos feitos para tocar o coração do Pai. É isso aí, Felipão. Quebra tudo lá, meu. No bom sentido, isso. Né? E mais, hein? E mais. Não é só tocar o coração de Deus. É tocar o coração de Deus e, através da conexão, trazer a cura pro povo. O povo precisa de cura. É isso aí, cara. O povo precisa de cura na alma, na mente e no corpo, cara. Olha só quanta coisa que a gente tem que saber trabalhar. É isso aí, exatamente isso. E o tambor tem essa conexão. Vamos fazer mais lives, sim, sobre isso, porque eu quero trabalhar. A gente pode marcar umas lives mais específicas sobre isso. Achei muito legal, Betinho. Quero te agradecer já mais uma vez sua disposição. Você é parceira, né? Sempre junto, sempre junto. Você sabe disso. Você é meu parceiraço também. Como você disse, estava lá na gravação em tua presença como fogo, você estava lá. E eu agradeço isso, a gente nunca vai esquecer, porque realmente só os amigos que eu convidei, mas foi ali, eu sei que foi quem é parceiro. Amém. Né? Você é um deles, cara. Obrigado. Isso mandou recado aqui, 20 segundos. Dá tchau então, pessoal, né? Já, então, Deus abençoe, gente. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe você, viu?